A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 26 ao capítulo 30. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Obre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 26. As cortinas. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul da ponta da cortina da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda e farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar do comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima, as tábuas. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, cravadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em 5 deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirá de ouro. Então levantará o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, o véu do santuário. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do prospiatório sob a arca do testemunho no lugar santíssimo. A
mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e far-lhes-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. O altar de holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Farás chifres nos seus 4 cantos. Seus chifres serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhes-á também os seus recipientes, para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios tu o farás de cobre. Far-lhes-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e farás para esta grelha 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábua o farás, como te foi mostrado no monte, assim farão. O pátio externo. Também farás o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas do comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão enlaçadas de faixas de prata. Os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, para todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele dentre os filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito, da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal, as vestes sacerdotais. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão teu irmão e para os seus filhos, para ministrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul e púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras que se unem às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada da estola que estará sobre eles será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como relevo dos cedos lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nos ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira
as farás e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás. De ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas, com 4 ordens de pedras, a ordem de uma granada, um topázio, um rubi. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e um ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe. Gastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidos como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fileira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto à estola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que o porás nas 2 ombreiras da estola, embaixo, na frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligarão o peitoral com os seus anéis, os anéis da estola por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada da estola, e nunca se separará o peitoral da estola. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto da estola, todo de azul, e uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor. Uma abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romã de azul, de púrpura, de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, para o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes assim. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Capítulo 29. As cerimônias de consagração. Isto é o que lhes há de fazer para os consagrar, para os santificar, para que administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolo sem fermento, amassados com azeite. Também coscorões sem fermento, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e os vestirá a Arão com a túnica, e com o manto da estola, e com a estola, e com o peitoral. Também os cingirás com o cinto de obra de artífice da estola, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir as túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e aos seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as
sua mão sobre a cabeça do novilho, e imolará o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o seu dedo sobre as pontas do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício e pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue, e os aspergirás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por duas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. O resgate do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar, e o azeite da unção, e os ungirá sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão, um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o oferecerá perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. E isto serão a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçado, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que foi de Arão e seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. A oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos e depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas quem não for sacerdote delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado, para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. O altar será santíssimo. Tudo o que tocar no altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 carneiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com o cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. E o outro carneiro oferecerás à tarde. Com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação. Por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que ministrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. O altar de incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia farás. O comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão seus chifres. E com ouro
puro o forrarás, o seu teto, as suas paredes ao redor, e os seus chifres, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para os lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, os forrarás com ouro, e porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do prospiatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os seus chifres, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssima é ao Senhor o resgate de uma pessoa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isso, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem oferta alçada ao Senhor para fazer a expiação das vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação. Isso será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e as porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. O azeite da unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rum. E disso farás o azeite da santa unção, perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me ministrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será estipado do seu povo, o incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.